Oi, pessoal, tudo bem? Então, olha só, a gente já viu, né, lá na primeira aula, como funciona todo o processo, né, para fazer, né, para fabricar uma PCB. Aí nas últimas aulas a gente tem visto, né, algumas regrinhas para os esquemáticos, né, como desenhar um esquemático, certo? Então agora o próximo passo, né, depois de ter feito o esquemático, é partir para o desenho da placa em si, né? E algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado agora, né? Alguns passos que a gente precisa fazer é a gente escolher os componentes. Por quê? Porque agora na placa, né? Não sei se vocês viram o último vídeo que eu disponibilizei para vocês, mas ele já fala dos footprints, né? Que seria o que seria um footprint? Seria a pegada, digamos assim, do componente, né? De como é o formato dele, como ele vai ser inserido na placa, tá? Para a gente conseguir fazer isso, né, para a gente conseguir agora desenhar a nossa placa, a gente já tem que saber quais os componentes que a gente vai utilizar, certo? Para a gente, né, fazer a pegada deles, né, certa ali de acordo com o componente. Não adianta eu fazer um desenho de uma placa e quando for chegar na hora de eu montar, né, de eu colocar os componentes na minha placa, eu não conseguir, porque eles não vão caber, porque o componente é muito maior ou o componente é muito menor, ou o tamanho do furo é diferente, tá? Então, eu tenho que levar isso em conta, né? Quando eu for fazer minha placa, eu preciso saber primeiro quais os componentes que eu vou colocar nessa placa, certo? Então, eu vou falar primeiro, né, antes da gente partir para o KiCad, o que alguns aspectos para a gente levar em conta, tá? Quando a gente for escolher os componentes, tá bom? Bom, os tipos de componentes, então, eu vou algumas siglas aqui, né? Algumas palavras eu vou deixar em inglês, só para quando vocês verem essa terminologia em inglês, vocês saberem ao que está se referindo, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem dois tipos de componentes, tá? Esse aqui, que seria o True Hole, tá? E o SMD, tá? Qual é a diferença? Então, o True Hole, ele tem aqui, né, os terminais, e esses terminais, eles têm que ser inseridos nos furos que a gente vai fazer na PCB, tá? Já o SMD, ele é montado aqui, então, ó, tipo, que nem diz aqui, Surface Mount, ele é montado direto na superfície da placa, então a gente não precisa fazer furos, por exemplo, para esse tipo de componente, tá? Então aí já está uma diferença básica, né? Porque, por exemplo, o resistor, a gente acha eles os dois formatos, tá? Então a gente tem que saber qual dos dois a gente vai utilizar na nossa placa para saber se a gente precisa, né, ter os furos ou não, tá? Então, né, aqui já são dois tipos, né? Uma coisa que a gente tem que levar em conta, opa, será que eu vou utilizar um SMD ou este aqui com a furação? Que daí precisa fazer o furo, daí se você pensar em furo, você tem que saber também qual é o tamanho, né, do furo que você tem que fazer para aquele componente encaixar, porque que nem você pode fazer uma placa e fazer os furos muito pequenos, e daí você não consegue encaixar o componente, né? Então, já vão pensando aí, né, em tudo que a gente tem que pensar na hora de fazer lá a placa. Bom, o que mais? Os terminais. Então, olha só. A gente tem, né, terminais tanto axiais quanto radiais. Qual é a diferença de um do outro? Tem componentes também, tá, que tem tanto axial quanto radial. Então, também, isso é uma questão de escolha, tá? Quando você for comprar, eu vou preferir comprar o que tem um terminal axial, ou vou preferir comprar o que tem um terminal radial, tá? Isso é uma questão de escolha. Então, vamos lá. O que seria o terminal axial? Então, cada terminal, ele sai de um do lado do componente, tá? Então, se vocês forem pensar, seria como se fossem braços, tá? Cada um sai de um lado. Por exemplo, aqui eu tenho um resistor e um capacitor que eles têm terminais axiais, ou seja, cada terminal está saindo de um dos lados, tá? Para a gente, né, conseguir colocar isso aqui na PCB, conseguir colocar esse componente na PCB, a gente vai ter que dobrar esses terminais, certo? Senão a gente não vai conseguir encaixar, né? Não vai conseguir encaixar os dois ladinhos. Então, esses são os axiais, tá? Já os radiais, então, os terminais, eles saem da parte de baixo do componente, como se a gente, né, fosse fazer uma analogia, como se fossem as pernas do componente. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser colocar o componente de pele na placa, eu não preciso dobrar, né? Apenas se eu quiser colocar ele deitado, aí sim eu vou ter que dobrar o terminal. Mas se eu, né, puder colocar ele de pé, eu não preciso. Aqui no caso a gente tem um capacitor, um transistor e um LED, tá? Então, alguns componentes têm de uma maneira só, mas algum tem dos dois, né? Tem tanto axial quanto radial. Então, também é uma questão de minha escolha qual que eu vou utilizar. E eu preciso saber disso antes de fazer o layout da minha placa, né? Senão, por exemplo, eu posso até conseguir dobrar o componente. Por exemplo, se eu especifiquei lá na minha placa, fiz o desenho de um capacitor
radial e no fim eu comprei o axial, talvez eu consiga dobrar o terminal e colocar, mas talvez não, né? Então, né, ainda mais ele vai ficar torto ali. Então, né, a gente tem que pensar nisso antes da gente fazer o layout da nossa placa. Até pelo espaço também que vai ocupar na placa, né? Eu vou mostrar mais para frente, né? A gente decidir também qual a posição que o componente vem na placa. Por exemplo, um resistor ele pode tanto de deitado quanto ele pode de pé também, certo? Então, se ele for deitado, ele vai ocupar, né, um espaço diferente do que se ele for de pé. Se ele for de pé, ele vai ocupar menos espaço. Porém, aí já é menos confiável, tá? A gente vai conversar sobre isso nas próximas aulas, tá? Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Como que a gente vai encaixar aquele componente na placa? Bom, o que mais? Além, né, do axial radial, tem outros tipos. Então, tem single inline package, tá? Que seria essa primeira figura aqui, tá? Que estão os terminais deles, eles estão orientados numa coluna, tá? Em colunas, tá? E só numa linha, tá? Que seria o caso desse componente aqui. E aqui temos CIs, né? Que vocês devem conhecer, que daí que eles têm duas linhas, né? São em colunas também, porém tem duas linhas. Também temos componentes aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, alguns CIs, né? Que tem alta densidade, eles têm vários terminais, tá? Como se fosse uma matriz aqui, certo? Então, de novo, a gente tem que saber, né, qual componente vai utilizar e qual vai ser, né, como ele vai ser para a gente colocar na placa. Para a gente fazer o desenho, a pegada do componente, o footprint dele, né, de maneira certa, para a gente conseguir encaixar. Sei lá, como é que eu vou, se eu não saber toda a furação certinho, o espaçamento certo entre os pinos aqui, né, como é que eu vou conseguir encaixar isso na minha placa? Então, eu preciso saber, né, tudo isso antes de eu fazer o layout da placa. E temos também alguns componentes sem terminais, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um resistor SMD, tá? E ele não tem terminais, então ele tem os ladinhos, eles aqui são metalizados, e eu tenho que soldar esses ladinhos aqui na placa, tá? Esses lados aqui que estabelecem contato. Claro, tem componentes SMD que tem terminais, tá? Mas no caso, esse aqui é um exemplo de um que não tem terminais, tá? Então eu preciso, né, soldar essa parte metalizada aqui na placa, tá? Então, vocês viram, né? Tem vários tipos, tá? Vários tipos de terminais que um com rolo nenhum, né? Que um componente pode ter. Porque a gente precisa saber disso, né? Antes de fazer o layout da placa. O que mais? Bom, alguns componentes, eles têm polaridade. O que é isso? Eles têm um lado positivo e um lado negativo, tá? Normalmente, já tem a identificação nesse componente, né? Por exemplo, os diodo, né? O lado que ele tem um risquinho aqui, né? Seria o cátodo, tá? Então a gente identifica, né, qual é o cátodo e qual é o cátodo e qual é o ânodo de um diodo através desse risquinho aqui que tem nele, tá? A gente precisa inserir esse componente com a polaridade correta na placa, certo? Porque talvez, dependendo do componente, né, e do teu circuito, se tu inserir ele virado, tu pode até queimar o componente ou fazer ou causar um dano maior para o teu circuito, tá? Então, vocês já vão pensando nisso, porque além de a gente fazer o footprint, por exemplo, se eu fizer o footprint aqui do diodo, né? Ah, eu sei que eu vou colocar ele deitado, beleza. Então, né, eu vou dobrar os terminais aqui, né? Vou encaixar ele assim. Então, eu tenho que ter dois furos, tá? Mas então, como esse componente ele tem polaridade, é bom eu colocar uma identificação na minha placa também, para a hora que eu for soldar esse componente, eu saber para qual lado, né, eu tenho que colocar o cátodo do diodo, tá? Então, a gente vai colocar algumas marcações na nossa placa para nos ajudar também na hora da montagem, né? Porque imagina, se eu não colocar nenhuma marcação, talvez eu tenha que ir lá, voltar no esquemático, ficar interpretando a minha placa ali para ver como ela é, para eu saber qual o lado do meu diodo, tá? Então é sim importante, né, interessante ter na nossa placa algumas marcações que nos ajudem também na hora da montagem, certo? E aqui, só nesse exemplo, né, aqui a gente tem um capacitor eletrolítico, tá? Dois capacitores. Então aqui tem a marcação, o lado negativo, né, o lado que é o negativo. Normalmente o lado negativo ele também tem o terminal menor, se vocês forem vendo um LED, né, também tem um terminal menor, mas também tem outras indicações, porque, por exemplo, só por ter o terminal menor, se eu cortasse os terminais e deixasse os dois do mesmo tamanho, eu já não saberia mais qual é o lado positivo e qual é o lado negativo, certo? Então ele tem também outras marcações. Aqui vocês podem ver, ó, já voltando, né, lá, que este capacitor, então, tem terminais radiais e esse aqui os axiais, né? Os dois são capacitores eletrolíticos, tá? Então, né, só muda ali na forma da disposição dos terminais dele.
tá? Então, né, a gente tem que pensar também na polaridade do componente. Tá. Sobre os símbolos, a gente já viu isso, né, lá na parte dos esquemáticos, que cada componente tem um símbolo específico e a gente tem que, né, utilizar o símbolo específico ao componente que a gente está utilizando. Tem normas também para definir esses símbolos, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, tem essas normas aqui da I3E, tá? O que a gente já conversou lá quando a gente falou de simbologia, quando a gente falou dos esquemáticos, é que, por exemplo, o resistor, ele tem vários símbolos que podem ser utilizados para representar o resistor, tá? Não tem só um. O que eu falei para vocês fazerem? Se, independente do símbolo que vocês escolherem, usar sempre o mesmo símbolo em todo o diagrama, né? Não vai utilizar, por exemplo, estou representando vários resistores e cada resistor que tu representar, tu vai utilizar um símbolo diferente, né? Não. Se você escolher aquele símbolo, utilize aquele símbolo em todo o diagrama, né? Em todo o esquemático. Utilize sempre o mesmo símbolo, certo? Então, aqui a gente tem símbolos de chaves, de diodos, transistores, indutores, resistores, capacitores variáveis, tá? Aqui um capacitor eletrolítico, um resistor variável. Aqui temos o símbolo de um LED, de um diodo Zener, tá? Então, alguns exemplos aqui de transformador, né? Alguns exemplos de símbolos, né? Que são utilizados, né? E só uma curiosidade, né? Quando a gente vai representar o CI, normalmente ele não tem um símbolo específico, tá? Então a gente representa por um bloco. Vocês já devem ter visto isso, né? Em algum esquemático que utiliza CIs, tá bom? Então lembrem, né? Sempre utilizar o mesmo símbolo, mesmo que vocês escolham outro símbolo, né? Tem vários, por exemplo, resistores têm vários símbolos, mas utilizem sempre o mesmo, tá? Em todo o esquemático. Bom, falando de encapsulamento agora, né? Isso também tem a ver, né? Encapsulamento tem também a ver com radial, axial. Alguns componentes eles possuem vários encapsulamentos. Às vezes até muda dependendo do tipo. Por exemplo, capacitores a gente tem vários tipos, né? A gente tem cerâmicos, eletrolíticos, tá? Então aqui, ó, a gente tem vários, né? Tanto aqui nos desenhos quanto aqui, a gente tem vários tipos diferentes de capacitores, tá? E cada um tem um encapsulamento diferente, né? Então, ó, aqui tem radiais, tem axiais, tem SMD. Então, a gente tem que saber qual é o encapsulamento do componente que a gente vai utilizar. Até porque, olha só, bom, vai mudar, né, os terminais, a orientação dos terminais, vai mudar o espaçamento entre os terminais, vai mudar o tamanho do furo que a gente precisa fazer, ou talvez nem precise fazer furo. Uma coisa que a gente tem que levar em conta também, né, que a gente vai ver nas próximas aulas, por exemplo, olha só, esse capacitor aqui, né, bom, ele tem os furos aqui. Ok, então eu vou colocar os 2 furos lá na minha placa. Porém, se a gente for ver, a área dele aqui em cima, ela é maior que os furos, né? Porque ele tem toda essa parte redonda para cima. Então, eu também tenho que representar isso no meu desenho, porque se eu fosse só me basear pelos furos, eu poderia colocar um componente do lado dele que, na verdade, eu não conseguiria colocar na prática, porque ele tem toda essa parte redonda, né, em cima dele, tem toda essa área maior que ele ocupa, além dos furos. Tá? Então, quando a gente for desenhar, né, fazer o footprint, a gente também tem que desenhar essa parte redonda em volta, para a gente saber que nessa área a gente não pode colocar nenhum outro componente, porque quando a gente for colocar o capacitor lá, ele não vai deixar, né, ele vai ocupar todo esse espaço. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que pensar, né? Se além dos furos ali, esse componente ele tem uma área maior, ele ocupa uma área maior. Se vocês pensarem em indutores, não sei se vocês já chegaram a montar alguma coisa indutor, que a gente tem os núcleos ali que a gente coloca, o enrolamento. Ele também, né, embora tenha os furos ali, ele ocupa uma área muito maior, então a gente tem que prever isso na nossa placa e deixar espaço para que eu consiga colocar aquele meu componente ali naquele espaço, né? Porque se eu colocar alguns componentes muito perto, talvez eu não consiga encaixar, e aí não adianta, né, eu saber a furação dele se eu não vou conseguir colocar o meu componente em si ali na placa, tá? Bom, vocês podem ver aqui, então, né, que muda essa área, em cima, ó, muda a distância entre os furos, entre os terminais, o tamanho do terminal, tá? Tipo, esse capacitor aqui, ele é muito menor que esse aqui, por exemplo, né? O capacitor que a gente chama de lentilha, tá? Ó, que nem esse aqui, a gente pode colocar tanto de pé quanto deitado, vai ocupar um espaço maior ou menor, dependendo do capacitor que tu utilizar. Esse aqui a gente nem precisaria fazer furos, tá? Então, a gente precisa, sim, saber o encapsulamento do componente que a gente for utilizar.
Bom, aqui tem mais alguns exemplos, tá? Por exemplo, de diodos. Então, olha só, olha quantos encapsulamentos diferentes a gente vai ter, né? Eu não posso colocar ali um footprint genérico, porque talvez eu nem consiga. Olha esses diodos aqui, né? É bem diferente, né? O formato dele, né? Como o componente é do que um diodo, por exemplo, normal, este aqui, certo? Então, ó, esses dois aqui que são mais parecidos já são bem diferentes, né? A área é diferente, o tamanho do furo é diferente, certo? Isso aqui já é SMD também, tá? Então, a gente precisa saber também qual é o encapsulamento do componente que a gente vai utilizar. Mais exemplos aqui. Aqui tem alguns transistores, tá? E olha só quantos encapsulamentos diferentes a gente tem. Então, tá? Isso é uma coisa bem importante, tá? E além de saber encapsulamento, a gente também tem que saber o que é cada terminal, certo? Que nem lá, quando a gente estava falando de polaridade, né? Por exemplo, em diodos e capacitores eletrolíticos, aqui a gente também tem que saber o que é cada terminal. Porque imagina se eu pegar, sei lá, uma chave, um MOSFET, alguma coisa, e eu ligar invertido alguma coisa. Ele não vai funcionar, né? Não vai funcionar da maneira adequada que eu esperava daquele circuito. Então, eu preciso saber, né? O que é cada terminal e também colocar orientações na minha placa, né, para quando eu for montar isso eu saber que eu estou, né, colocando o componente de fato na orientação correta, tá? Então, ó, se vocês forem pensar, analisar, né, são vários aspectos que a gente tem que levar em conta na hora de escolher os componentes, tá? Então, pensem nisso, tá? Não é tão simples assim, a gente tem que, né, saber o componente, o encapsulamento, se ele tem polaridade, qual é o tamanho dele, se ele ocupa uma área maior, né, do que apenas os furos ali, se eu vou precisar usar furos, se eu não vou precisar, tá? São várias coisas que a gente tem que levar em conta. Outras coisas também, tá? Eu não tô falando de todas aqui, tá, pessoal? Tem várias coisas que a gente tem que levar em conta, tô tentando resumir, né, falar algumas, assim. Isso depende do projeto também, né? Às vezes a gente vai fazer um projeto mais simples, que a gente não precisa levar tantas coisas em consideração. Ou às vezes a gente vai precisar fazer um projeto mais específico, né, com uma aplicação muito específica, ou alguma coisa muito grande ou muito pequena, que a gente já tem que levar, né, mais coisas, depende da complexidade do nosso projeto. Então, uma coisa, né, dependendo da aplicação, a gente vai ter que saber, por exemplo, qual é a classe de temperatura, tá, que esse meu componente aguenta. Porque, sei lá, aonde eu vou colocar o meu circuito? Talvez se eu deixar o meu circuito exposto ao sol, e se for aqui no Brasil, sei lá, num lugar muito quente, será que aquele componente vai aguentar essa temperatura? Ou se tiver muitos componentes perto dele, né, que o meu circuito vai esquentar, será que eu não vou ter que colocar um dissipador? Será que eu não vou ter que projetar um componente com uma classe de temperatura maior? Tá? Outra coisa também é a tolerância. Por exemplo, em aplicações, sei lá, eu estou utilizando um resistor, tá? E o resistor tem uma tolerância, né? A gente pode ver pelos códigos de cores dele, né? E talvez eu tô utilizando, eu preciso de uma aplicação específica que eu não quero que a minha resistência varie. A minha resistência não pode variar. Se a minha resistência vai variar, vai influenciar em muita coisa no meu circuito, tá? Mas e se variar? Né? Então eu tenho que saber também, eu tenho que utilizar um componente que tem uma tolerância bem baixa, tá? Ou bem alta, né? Para que eu mantenha o valor que eu quero, né? Se eu quero um resistor de 10 ohms, eu quero que ele tenha 10 ohms, eu não quero que ele tenha 9, porque a minha aplicação ela é muito específica, né? E eu não posso ter variação, porque se eu tiver essa variação, já vai influenciar muita coisa no meu circuito. Então eu também tenho que pensar nisso, tá? Uma coisa, se a gente for pensar em larga escala, ou uma linha de produção, coisa assim, se a gente for fazer, por exemplo, sei lá, um produto, alguma coisa, quando a gente for ver, né, para comprar os componentes também, tentar utilizar componentes que tem múltiplos fornecedores, caso tu não consiga mais com fornecedor, se aumentar muito o preço, tu vai conseguir com outros, tá? Que mais? É sempre bom a gente utilizar o mesmo tipo de componente, né? Se eu vou utilizar um resistor, tentar manter sempre o padrão, utilizar o mesmo tipo, os mesmos encapsulamentos, tá? São cuidados aí que a gente tem que ter, certo? Mas, né, vocês viram que é bem complexo, assim, né? Claro, tudo depende do para que vai ser o nosso circuito, né? Por que a gente está fazendo a nossa placa.
Mas isso, né, do encapsulamento, da polaridade, dos terminais ali, isso são coisas básicas que a gente precisa saber, né? Porque senão a gente não vai fazer o desenho da placa correto. O nosso footprint, ele não vai ser correto e talvez a gente não consiga encaixar aquele componente no espaço que a gente deixou para ele na placa, tá? A gente tem que deixar o espaço certo ali para conseguir colocar ele. Então a gente tem que pensar em todos esses aspectos, né, antes de fazer a placa. Se vocês quiserem dar mais uma pesquisada, né? Tudo isso que eu falei, eu tirei desse livro, ele é um livro muito bom, tá? Ele tem todas as etapas, assim, né, de fabricação de uma placa, é bem bom mesmo, tá? Então vocês podem dar uma olhada lá. Eu acho que ele não tá na nossa bibliografia, mas, pá, eu gostei bastante desse livro, tá? Então se vocês quiserem, podem dar uma olhada lá.